Ouça agora, com o pastor Ronald, a leitura do livro devocional Bênçãos da Primavera, do missionário R.R. Soares. A ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos alvos fáceis do maligno. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 26, diz assim: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A missão maior do Espírito Santo é glorificar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Para isso acontecer, o Espírito abre os nossos olhos e nos leva a andar de modo digno, servindo a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. O Espírito vê quando estamos fracos e nos socorre, intercedendo por nós. Além disso, é o outro Consolador que veio para continuar a obra de Cristo, conforme o plano do Pai Celestial. Leia João capítulo 14, verso 16. Temos fraquezas capazes de prejudicar o andamento da obra de Deus e o crescimento da nossa fé. Como o homem pode fazer algo para ele, que é completo, sem estar totalmente restaurado? Mesmo após a transladação para o reino dos céus, precisaremos da ajuda do Altíssimo para não darmos um tom diferente à vontade dele. Isso se realizará pela transformação radical que nos será feita, a fim de nos tornarmos iguais a Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 2, bem como 1 Coríntios 15, dos 50 até os versos 55. Jesus sempre cumpria as ordens do seu Pai. Sem o Espírito Santo, somos alvos fáceis do maligno e não sabemos reagir às agressões dele. Bom é refugiar-se em Deus. Além da salvação eterna, o Senhor nos dá a proteção total. Quem serve a Deus não tem falta de nada. Salmos 23, 1. Afinal, é membro do corpo de Cristo e está ligado aos céus para sempre. Em contrapartida, quem rejeita o convite de Jesus, o vinde a mim, conforme relato em Mateus 11, 28, não sabe o que despreza e nem quanto o inimigo irá oprimi-lo. Seja sábio, meu irmão. Não ter ciência do que pedir ao Pai é um erro. Muitas vezes, mesmo sabendo do que há ao nosso dispor, vivemos à míngua. Porém, temos de tomar posse das promessas preparadas para nós. Queremos as bênçãos, mas não gastamos tempo em oração, buscando a face do Senhor. Vivemos como se a palavra fosse mentira, ou como se Deus não a cumprisse. A exemplo das conquistas materiais, no âmbito espiritual também é assim. Quem busca, encontra. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 10. A intercessão do Espírito Santo é feita por gemidos inexprimíveis enquanto oramos. Jamais saberemos quando ele trabalhou desse jeito diante do Pai. Nem daremos conta de que algo se resolveu ou foi retirado de nós. Na maioria das vezes, não conseguimos ver
claramente os caminhos usados por Deus em nosso benefício. Verdadeiramente, Ele é onisciente. Uma coisa é certa: podemos contar com a assistência do Espírito, mas jamais entristecê-lo. Assim como Jesus nos consolava, dando solução às nossas questões, o Espírito o faz igualmente. Lembre-se de que as adversidades são como oportunidades para agirmos em o nome de Cristo, provando que nós o amamos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Além de ter o consolo do Espírito Santo disponível aos salvos, os batizados nele em especial devem exercitar o dom de línguas, pois isso os edifica. Quando falamos nas línguas dos anjos, ou mesmo nas da terra, nós nos edificamos de modo maravilhoso e somos ajudados pelo Senhor. Oremos. Senhor nosso amigo, obrigado por nos ajudares quando sequer reconhecemos as nossas faltas. Por veres a nossa fraqueza, Tu tens nos dado o Teu Espírito, a fim de suprir nossas necessidades, segundo a Tua perfeita vontade. A Ti seja a glória, Senhor. Precisamos aprender a pedir para termos mais de Ti, fazendo a Tua vontade como tens determinado, pois sabemos que o que vem de nós para nada presta. Nossos pedidos sairão de forma perfeita com a Tua tremenda ajuda. A Ti o louvor. Agradecemos pelos gemidos inexprimíveis, das quais jamais tomamos conhecimento, mas são de suma importância. Que acertemos sempre, sem nos ensorbebecer ou creditar a nós as obras realizadas por Ti. Amém.